Pobre é o amor que pode ser descrito, disse uma vez William Shakespeare. Então, falar o quanto eu amo o mar e essa vida vagando de cidade em cidade, morando em um veleiro, é quase sempre um esforço meio inútil. Como Don Quixote brigando contra moinhos de vento. Mas o que mais eu posso falar, se não disso? A gente entrou no Rio de Contas algumas semanas atrás. Uma barra que muda consideravelmente rápido. E rotas de 3 anos atrás fariam você encalhar hoje. É um rio que faz eu me sentir em uma daquelas músicas de Dorival Caymmi. Um lugar em outra era, perdido na história. Talvez porque o tempo parece passar muito mais devagar por aqui. Mas de um jeito bom. No nosso mundo, em que todo mundo parece correr para tudo, soa quase como algo ruim. Mas isso depende. Eu, pelo menos, quando eu gosto de alguma coisa, prefiro que ela demore bastante para acabar. Tento não ter nenhuma pressa. Deixo a pressa para outras coisas que precisam dela. A fila do banco, a demora para a encomenda chegar, o trânsito. Mas não para isso aqui. A pressa é só uma vontade de que algum momento que você não gosta passe rápido. Lembrando que pressa não é a mesma coisa que velocidade. Talvez você goste de correr uma regata bem rápido, mas não quer que ela acabe tão cedo. Saber dosar a velocidade da vida em cada situação. É algo que só quem tem muita sabedoria consegue fazer. Às vezes a gente consegue um pouquinho ali ou aqui, mas não é fácil. Pegamos uma poita bem na frente da cidade. Tudo fica super perto daqui. Mercado, lavanderia, dá pra ir a qualquer lugar a pé. Do outro lado, uma praia incrível, praticamente deserta, que de bote leva, 3 minutos pra chegar lá, talvez se for isso. E no meio do rio, 3 amigos que fizemos por aqui com seus veleiros. Subindo o rio, há vários lugares para se conhecer, e é exatamente isso que vamos fazer com nossos novos amigos. Aí vamos nós! Os mesmos que entrevistamos nos últimos episódios. Então, eles tinham um bote mais rápido e com motor mais confiável, e não tinha por que levar outro bote. Mas antes de subir o rio, vamos encontrar nossos outros amigos. O Kiko do Blitz, que vai no bote do Veleiro Blue, com a Lele e o Gustavo. Eu já conheci muitos lugares lindos em passeios de bote assim. Geralmente em águas mais rasas, onde não é possível entrar com o veleiro como balanço. E fazendo isso em grupo é mais legal ainda. Até porque se um motor parar, tem alguém para rebocar. Mas não é só isso. Dar risada em grupo e dividir as experiências também é sempre muito legal. Especialmente conhecendo um lugar novo. Tem muitas praias aqui no Rio, quase todas completamente vazias. Nessa aqui a gente vai dar uma parada. E o mais legal é que é de água doce. Pô, prainha de água doce, maravilhosa aqui. Que lugar, cara. Que lugar. Dá pra ancorar aqui ou é meio raso? Dá pra entrar bem aqui na frente. Não é uma cabaça isso aí? É. Mas tá muito redonda pra cima. É que tem a de pescoço, que faz aquela cuia de chimarrão, e tem essa aí. Eu pensei inicialmente que era... E aí, comandante? Próxima parada, restaurantes. Nossa, lá comer. Tchau pra prainha. De lá fomos para uma ilha na frente da praia que tem um canal lindo através dela, onde tem algumas casas e muitas árvores bonitas nas margens. É um lugar chamado Povoação, segundo me falaram. É o tipo de lugar que é difícil encontrar. A gente achou quase que sem querer, quase que por acaso. Não deve estar na lista de nenhum TripAdvisor ou nenhuma outra coisa assim de turismo mais clássico. Coisa linda descobrir um lugar que você não consegue encontrar no Google. É maravilhoso e ao mesmo tempo parece quase impossível, mas existe, só que tem que sair para procurar. Esse vai ser o restaurante onde a nossa flotilha de botes vai parar para almoçar. Almoçamos por aqui, tomamos algo antes de conhecer o ponto alto do nosso passeio. Vambora pra cachoeira. Eu realmente adorei esse canal. É uma pena não conseguir chegar com balanço por aqui. Ia ser demais ficar uns dias ancorados aqui. É razoavelmente isolado, mas a cidade também não tá tão longe assim de bote. Tem casas com jardins muito lindos. Simples, mas lindos, bem na beira do canal. Isso forma um corredor com paisagismo inesperado e muito legal. Foi demais também sentir a vida das pessoas que vivem nesse rio também. Há toda uma cultura aqui, um jeito de ser. Inclusive, o Isaías Queiroz, um dos maiores medalhistas olímpicos que a gente tem no momento, é daqui desse rio, mas na verdade de uma cidade um pouquinho mais pra cima, não de Itacaré. Eu escutava muito algo como cuidado com o Nordeste, etc. Mas eu preciso dizer que, bom, em primeiro lugar, o Nordeste é um lugar gigante e seria legal falar em que lugar do Nordeste você está falando. Mas também que eu me senti muito seguro aqui, muito mesmo.
E notei no comportamento das pessoas o mesmo, porque elas largam suas coisas abertas, sem nenhuma proteção, grade. Um sinal de que é bem tranquilo por aqui. E é o relato de todo mundo que eu conheço que realmente passou por aqui. Mesmo onde o balanço estala na barra, eventualmente a água fica doce. Então nessa área, deve ficar doce a maior parte do tempo. Realmente é um rio, não só um estuário. Talvez por isso a gente vê bastante mata além de mangue também. Tem uma floresta muito interessante, com árvores lindas aqui. É um pouco diferente de outros estuários que a gente parou, como Caravelas, Santo André, onde a água era salgada há bastante tempo, o que mostra que esse rio deve ter uma vazão de água considerável. A gente demorou um pouquinho para achar a entrada da cachoeira, que é meio escondida no mangue. E também se perdeu porque a gente saiu depois daquela ilha e na verdade era depois da entrada da cachoeira. Então tivemos alguns alarmes falsos de entrada e tivemos que voltar. Mas então, finalmente achamos. E é o momento que o passeio assume um ritmo bem diferente. De repente tudo fica mais calmo. É um caminho pequeno e eu não sei se daria para entrar aqui na maré baixa. Provavelmente não, porque eu acredito que deve ser bem raso. A maré aqui varia 2 metros, 2,20 metros. Então as coisas mudam bastante bem rápido. É maravilhoso entrar no meio das árvores. A luz do sol passa através delas e cria um efeito muito mágico. Acho que a gente deveria fazer muito mais dessas expedições com botinho. Olha que luz incrível. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy we go, easy, easy on our tiptoes, undercover. Aqui é a Cachoeira do Cleandro. Tem um portinho e é fácil o desembarque. Há um restaurante também. A gente acabou já almoçando antes, então a gente não chegou a provar. A saga do genipapo. Esse genipapo. Ana Lívia tá numa saga pra achar genipapo verde pra fazer pinturas corporais. No outro episódio eu vou falar mais sobre isso. Deu o que falar. Além do restaurante, há lojinhas, espaços para você sentar. Na verdade é uma cachoeira que não é tão selvagem assim, tem uma estrutura bem montada para receber turistas. Hoje é um dia que eu acredito que até nem foram tantos turistas. Então se você quiser uma experiência mais sozinha, acho legal ir num dia assim também, no meio da semana, mais chuvoso. Há várias cascatas aqui, essa é a primeira delas. Mas a gente vai caminhar até a segunda, onde parece que é mais legal para entrar na água. Essas horas em que eu caminho quieto por um lugar novo e lindo como esse, sempre é um momento em que eu penso de como eu preciso ser grato pela vida que eu tenho, de ter escolhido o mar. E mesmo que eu trabalhe bastante ainda, eu tenho a chance de conhecer lugares assim, não só nas férias, durante poucos dias. É uma rotina para mim conhecer lugares assim. Eu nunca posso esquecer o quão maravilhoso isso é. Não fazendo isso 20 dias por ano, quando muito, que é o que eu conseguia antes, e eu sei que é o que a maioria que assiste consegue também. E não há necessariamente nada errado com isso. Mas é possível desenhar a vida diferente. É óbvio que é importante se preocupar com o futuro. Mas o caminho é muito importante também. Até porque o futuro é uma promessa. Você sabe que pode muito bem não acontecer. Mas o caminho, esse é garantido e já está acontecendo. E é a maior parte da sua vida aqui na Terra. Escolher o caminho, pelo menos a parte que nos cabe escolher das opções que o mundo nos joga, é talvez o mais importante. Mas frequentemente é o que se gasta menos tempo pensando. Não deveria ser ao contrário. Não tem algo errado aí. Parece que a gente pensa tanto no dia a dia, nas coisas urgentes, que a gente esquece o que é estratégico para a vida, o que é a escolha que, na real, altera mais as nossas vidas. Acho que pelo menos uma vez por mês, a gente deveria parar para pensar no rumo em que a vida leva. Pensar em caminhos que parecem absurdos, nem que seja para tirar eles da cabeça de uma vez. Infelizmente a gente faz muito pouco disso.
Não sei exatamente as razões, mas parece que sempre somos inundados por várias coisas urgentes, que afogam tudo. Há caminhos que não voltam mais. Passam e com ele vai junto toda uma história de vida que poderia ser diferente. Isso é normal, é assim a vida. Mas, e ao mesmo tempo que a gente deve viver bem com isso, é importante ficar atento, porque alguns desses caminhos perdidos podem te assombrar o resto da vida por você não ter tentado. Fazer você imaginar como a vida poderia ter sido mais bela, mais simples, mais leve, e por um motivo ou outro, não foi. Mas não fique também olhando muito pelo retrovisor. É meio angustiante. Olhe para frente. Há vários caminhos que valem a pena e que você ainda pode pegar. Ou o seu pode ser já maravilhoso, o melhor deles. Nesse caso, seja grato. Mas pense sobre isso frequentemente. Não deixe só a correnteza te levar de qualquer jeito. E se quiser testar algo, pense seriamente em testar para essa dúvida não ficar te assombrando depois. Tente coletar o maior número de experiências incríveis na viagem que é a vida. Isso é o que mais importa. O resto ao redor é um meio de conseguir tudo isso. Não confunda o objetivo, a razão pelo qual você trabalha e se esforça, com o trabalho em si, o meio de conseguir isso. Porque senão rapidinho a vida fica muito ocupada, sem tempo, mas sem rumo e sem sentido também. Se tiver a chance de entrar em uma cachoeira, entre. Eu nunca me arrependi de ter entrado em uma, mesmo quando a água estava fria, que não era o caso aqui. Me arrependi das que não entrei. Algumas que eu nunca vou voltar e vou ter a chance de entrar de novo. Quando encontrar uma cachoeira, se tiver na dúvida, vá. Poucas coisas dão uma sensação de renovação melhores do que essa. É uma hidromassagem muito melhor do que uma hidromassagem feita pelos homens. Não tem experiência que se iguale isso em um banheiro fechado, qualquer que seja. Até os pitus beliscando o pé sabem que esse aqui é um lugar mágico para ficar. Eles devem fazer algum tipo de limpeza de pele, será que não? A água tem algo mágico mesmo, ancestral, difícil de explicar. Dá para pensar em uma série de motivos evolutivos para tentar entender isso. Mas concordando com a frase do Shakespeare lá no início, pobre é o amor que precisa ser descrito. E escutar esse barulho, ver essa água e estar aqui, eu tenho certeza que já teve em lugares assim e consegue lembrar. É algo muito difícil de descrever por que é bom. Há vários motivos. E você sabe que é algo mágico ali. Qualquer um desses bilhões de motivos para esse lugar ser especial vai ser sempre uma simplificação. É muito mais do que uma frase ou duas. E provavelmente para cada um é uma coisa diferente também. Mas o meu dia não é só de passeios em cachoeiras, óbvio. Boa parte do tempo é trabalhando nos episódios do canal, que é realmente a maior parte do tempo que eu passo aqui no barco. E eu trabalho no barco também, resolvendo os problemas de manutenção que aparecem, instalando algo novo. Essa é a minha rotina. Tava fazendo água aqui e entupi o filtro do desalinizador, que é normal, tem uns pré-filtros antes, não é a membrana. Cara, a gente faz a água e tem sedimentos na água que param nesses filtros antes, são 3 filtros. 50 micra, outro de 20 e outro de 5. Esses aí que devem estar já entupidos. Poderia ser a membrana, mas a membrana é bem nova, provavelmente não é água, tá saindo com gosto muito bom. E ela tava saindo bastante até que para, porque aqui tem um sensor de pressão e quando o desalinizador nota que tem uma mudança na pressão, ele já para. Então, quase certo que vou trocar o filtro ali e vai seguir. Isso aí faz parte da manutenção, não é um problema. Você usa ele até que, né, tipo, especialmente se você faz em água que não é absolutamente limpa, assim, né? Qualquer água pode acontecer isso, mas quanto mais sedimento tiver na água, mais rápido vai acontecer. Olha ali, ó, 4 piscadas, pressão alta. São esses filtros aqui, ó. Primeiro, esse branco é o mais grosso, de 50 micra, depois tem ali 20 e depois 5, aquele menor. Algum deles, ou todos, estão entupidos. Trocar aí. Essa é uma manutenção periódica de um dessalinizador, para ser feita no mínimo a cada 6 meses. Mas, dependendo da água onde você está, pode acontecer bem antes. Se a água tiver muitos sedimentos, ela vai entupir bem antes esses filtros. Não a membrana que deve estar protegida por esses filtros lá dentro do dessalinizador, mas esses filtros que são feitos para isso mesmo, para conter esses sedimentos maiores. Sempre numa posição meio estranha, né? Está tranquilinho. Importante nunca apertar demais, né? Senão depois na hora de tirar, meu amigo, pode ser que tenha alguma pressão ainda aqui, né? Deixa sair pouca pressão. Depois de um tempo usando, né? Aqui, ó, o filtro fica assim.
É mais natural, né? Porque vai pegando, vai filtrando litros e litros de água do mar, né? Passa, para cada litro feito pelo desalinizador, passa 10 aqui. Então, acontece. Aí eu vou colocar um elemento novo e acho que já vai funcionar. Agora tem um elemento novinho, vou botar lá. A posição é ruim aqui, então eu vou apertar um pouco a chave, mas não vou apertar muito não. Senão para tirar depois é um saco. E aqui tem um O-ring, protege bem. Agora eu vou ver como é que tá aquele segundo filtro ali, ó. Quero ver até como é que o primeiro filtro cuida, né? Se pega muita sujeira ainda no segundo. O segundo filtro tava sujo também. Talvez é uma sujeira menor, né? Não sei dizer se mais ou menos que o outro, mas a importância de ter mais de um, isso aqui é passar. Então vamos trocar esse aqui também. Esse é de 5 micra. Filtro no lugar, hora de ligar. Eu tava com código de erro aqui. Vamos lá. Fazer 1 hora de água. Tá cheio de ar no sistema, então aqui eu vou drenar um pouco do ar. Tem uma chavinha aqui, ó. Vou deixar aberto um pouquinho, só um pouquinho, até encher de água. Como todo equipamento do barco, o desalinizador tem alguma manutenção. Mas não precisar pegar água de galão nos lugares onde eu ancoro é muito legal também, né? Parece que não tá vazando. Às vezes eu deixo um pouquinho mais solto, espero para ver se vai vazar, para não correr o risco de apertar demais. Agora o teste final. Boa pra caramba. O que temos aqui? Um cupuaçu, na verdade, 2. Cara, eu só tomei suco de cupuaçu, nunca comi a fruta mesmo, né? Então, pô, o Fabinho aqui, que é dono da Poita, trouxe pra mim. Bora, Maria, cuidado, Marisca. Quem já tá acostumado com cupuaçu deve achar um absurdo que eu vou fazer aqui, mas eu acho que eu vou, tipo, Marisca, sai daí, tipo, talvez assim? Acho que é melhor que assim, né? Assim. Cara, não é tão fácil. Não, é meio duro mesmo, tipo, será que abre com serrote? Não sei. Pergunta pro Google. Paciência. Que perigo. Aqui usar o jeito se tem força. Ó. Pronto, ó. Bagei, se eu procurar no Google como abrir fruta. Só que falta. Olha lá. Olha lá. Ó. Cara, que diferente. É tipo cacau, né? Que... Deixa eu ver. Cupuaçu do suco. É azedinho. Olha, tem bastante polpa. É bem azedinho. Tô achando que eu vou fazer isso aqui. Ah, tem as sementes, né? Deve ser mais difícil bater por causa das sementes com suco. Azedo. Bom, é ridícula a comparação que eu vou fazer, não tem nada a ver, mas é um maracujá com limão. Então é muito azedo. Eu meio mais perto do maracujá. Tipo, no suco, dá uma equilibrada. Bota água, açúcar, ou tá com leite, deve ser bom, talvez. Tá aí, ocupou suco. Cara, obrigado, Fabinho. Agora falta eu comer uma acarajé. É o tipo de experiência exótica e maravilhosa que estar em outro lugar te traz. Depois disso, só conhecer o cupuaçu em polpa é meio triste. Essas últimas semanas têm sido muito legais, especialmente porque tenho outros amigos aqui que moram em veleiros também, o que acaba sempre fazendo com que existam encontros muito legais. Baiano sabe fazer churrasco então, cara? Mais ou menos, vamos ver. Vamos fazer uma inspeção aí. Ah, cara. Olha lá. Pô, tem coisa boa, short rib. Fazer baiano, fazer churrasco pra gaúcho é foda. Quero ver. A real é que dá pra ter uma vida social muito ativa morando em um veleiro, com vários amigos em vários lugares. Os dias que ficamos à noite na praia foram demais. Ana tem treinado com a pederneira pra fazer fogo. Muito embora tenha sido bastante difícil encontrar madeira seca por aqui. Todos os dias chove um pouquinho. Tem feito sol também, com dias muito bonitos, mas todo dia chove um pouquinho em algum momento do dia. Saiu bastante faísca, mas não é fácil.
mas ela é persistente. Uma hora vai rolar. É importante também entender quando não deu certo e foi a hora de um approach mais moderno para o problema, tipo o maçarico. Não custa praticamente nada fazer um momento assim. Na economia da felicidade, quando você consegue ser feliz com menos, é muito mais fácil ter sucesso em ser feliz. Se a sua felicidade só é alcançada com vinho mais caro, o hotel mais luxuoso, o carro mais rápido, meu amigo, é mais difícil e mais caro ser feliz. Boa sorte. Se você acha importante o hashtag Sal, pense com muito carinho, se você puder, se você quiser e achar que o projeto merece, deixar qualquer coisa pra gente lá no Apoia-se. Você consegue acessar nesse QR Code que aparece aqui, é só apontando o celular e clicando no link que aparece, ou no link que aparece aqui embaixo. Qualquer quantia, R$10, ajuda pra caramba. Talvez para muitos de vocês não seja muita coisa, mas aqui pro hashtag Sal ajuda muito, e esse projeto só é mantido por causa de vocês, por causa das contribuições que vocês fazem, e um pouco da contribuição que o hashtag Sal tem feito para a vela, para a náutica no Brasil, é graças a literalmente milhares de pessoas que ajudaram o hashtag Sal desde que a gente começou, e eu sou muito grato, muito mesmo. É assim que eu consigo me manter independente, podendo trazer conteúdo que vocês querem assistir, e que eu acho que, sei lá, torna a náutica no Brasil um pouco maior e melhor, talvez? Espero que sim. Com certeza tem me trazido muitos questionamentos, muitas coisas importantes que eu passo para você e que, sei lá, para pensar não só em barcos, mas na vida também. E eu espero que tenham tido algum ponto positivo para vocês durante todos esses anos. Se você quiser deixar alguma contribuição para a gente continuar, seguir fazendo isso, eu sou muito, muito grato. Outra coisa importante, eu estou realizando de novo, essa é a terceira vez, bianual, a pesquisa do hashtag Sal com todos os veleiros do Brasil, né? Não embarcações miúdas, mas todos os veleiros de oceano. Se você tem que fazer a documentação do barco com a marinha, é o objeto dessa pesquisa, né? Se é um veleiro. Também tem esse outro QR Code aqui que você pode entrar e participar da pesquisa. No ano retrasado, a gente fez com mais de 1000 barcos. E, poxa, é um raio-x incrível de quem são os velejadores, os barcos que a gente tem. E eu acho que é alguma coisa muito importante. Se você puder, não só faça, mas passe para o seu clube, para a sua marina, para todos os barcos que você conhece, para a gente ter um panorama muito especial e que ajuda a gente também a saber quanto custa manter um veleiro. Será que um veleiro maior vai custar mais? Ou será que o que eu estou gastando aqui no barco é mais ou menos a média? São informações que eu acho que são úteis para muita gente e se você quiser ajudar também participando, vai ser muito bacana. Acabei de fazer uma coisa absurda. Eu hoje de manhã saí com sono e joguei fora um saco de lixo e eu não tinha me ligado que esse saco de lixo tava com todas as minhas cuecas que eu tinha trazido da lavanderia. Por sorte eu ainda tava ali, ninguém tinha pego. Ficou umas 4 ou 5 horas ali. Salvei as minhas cuecas, cara. Olha, se tem uma coisa que com certeza dá pra afirmar que essas cuecas têm história. Ainda bem que estavam em 2 sacos de lixo, porque eu tava com medo de molhar da chuva. Acho que estão limpinhas ainda. Quase, hein? Vamos voltar pro barco agora com cuecas. Vamos ver aqui, cara. Abrir. Se estão sequinhas, limpinhas. Não quero enfiar a mão também, porque eu tô com a mão meio molhada aqui. Já lavei, mas tá com água doce. Dentro daquele saco que eu abri, ó, tem outro saco aqui, ó. 2 camadas. Vamos abrir esse aqui, ó. Se eu consigo sem a mão aqui. Tem que gravar com a mão e abrir com outra ainda. Ainda bem que deu uns nós bons. Tudo tranquilo, dobradinhas aqui, perfeitas. Ainda bem, nada molhado. É um mundinho maravilhoso dentro dessa barra. Um lugar tranquilo, cheio de charme, chamado Itacaré. Um dos primeiros lugares a serem povoados aqui na região, mas que não cresceu muito durante os séculos. De certa forma, ainda bem. Essa aqui é a Praia das Conchas, a primeira que eu visitei aqui.
Fora a prainha do centro da cidade, onde o balanço está, claro. É um lugar que o povo que mora aqui parece saber curtir bastante. Nessa pedra um monte de gente fica para curtir o pôr do sol. Dá pra ver também aqui o farol da entrada da barra, que hoje parece não funcionar mais. Em outro episódio eu vou mostrar muitas das outras praias de Itacaré, que são lindas. Mas para começar a conhecer Itacaré, acho que essa aqui tá boa. A gente ainda vai ficar um bom tempo por aqui. Itacaré é uma pequena cidade, mas com muitas coisas para ver. Praias incríveis, um rio cheio de segredos, uma atividade cultural intensa, ruas cheias de opções e uma ancoragem que todos os dias dá um pôr do sol incrível para você. Às vezes tudo que você precisa é se dar a chance de ir à praia à noite e curtir algo simples como uma fogueira com amigos, ou sozinho se for o que você precisa nesse momento. Caminhar em lugares desconhecidos, se tornar um grão de areia no meio do universo e sentir o vento bater na cara, e isso bastar. Abraçar a simplicidade com toda a alma e deixar ela lavar qualquer preocupação dentro do peito, mesmo que seja só por um instante. No mundo moderno, a gente criou tantos personagens, tantas camadas abstratas e simbólicas, que a gente esqueceu quem realmente somos. Nem lembramos mais o que tem atrás da fantasia de empresário, pai, mãe, soldado, médico, vendedor, professor ou qualquer outra coisa que o mundo fez você vestir. Precisamos dessas fantasias, não é ser contra elas, mas sim sobre não esquecer quem somos embaixo delas, quando ninguém está ali para ver ou julgar. Não deixe a fantasia se sobrepor. Use ela e não deixe ela te usar. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10 já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo, às 10 da manhã, com mais outro episódio. Até mais.